Maravilha, galera! Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Aragão Cast. Eliseu Aragão aqui e hoje eu vou receber aqui, eu tenho a honra de receber dois irmãos que construíram uma trajetória empresarial de sucesso e, além disso, são exemplos de generosidade. Para vocês terem ideia, um deles teve a coragem de me entregar o cartão de crédito com a senha para que eu pudesse comemorar minha formatura com a minha família. E essa é só uma das histórias que eu vou compartilhar aqui nesse episódio. Mas antes, como você já sabe, aqui ao meu lado, ela, que me enche de confiança, aquece meu coração e me faz sorrir. Seja bem-vinda mais uma vez, meu amor, Karine Fernandes. Muito obrigada, amor. Seja você também muito bem-vindo aqui ao nosso espaço, né? Ao nosso Aragão Cast. E como eu sempre falo, um privilégio para mim estar com você. É muito amor, né? Aqui no Aragão Cast ou em qualquer lugar do mundo, viu, gente? O importante é estar com você, tá bom? Isso é importante. E você tá animada para esse bate-papo de hoje? Eu estou bastante animada. Mais um bate-papo que eu não tenho dúvida que será incrível. Vai ser incrível. Apresenta para nós aqueles que são os nossos convidados de hoje. Isso aí. Primeiro, ele, empresário, administrador, esposo da Ana Paula, pai do Emanuel e, acima de tudo, servo e mordomo de Jesus. É assim que ele se define. Seja bem-vindo, meu caro Bruno Nicolau. É um prazer recebê-lo aqui. Que isso, prazer é nosso. Obrigado pela honra. A gente andamos uma história, um pedaço da sua história contigo. Uhum. E a gente ficou muito honrado às vezes assim, né, são tantas coisas, né, a gente às vezes não consegue acompanhar todos assim, né, mas muito feliz de estar participando aí desse marco na vida de vocês, dessa Legal. série de vocês, dessa Legal. fase, né, e vamos lá, né. Vamos lá, vamos bater um papo legal aqui. E ao lado aqui do Bruno, né, Eliseu? Tá o irmão dele, sócio, né, nessa jornada empreendedora há mais de 20 anos, casado, pai de 2 filhos, não é isso? Prazer enorme, Breno, receber você aqui no Aragão Cast. Seja igualmente muito bem-vindo aqui também, viu? Obrigado aí pelo convite, né? Pela honra de participar aqui com vocês. Pra gente é um prazer estar com vocês aqui e compartilhar essas histórias. Legal, né? legal. Só complementando aqui, meus filhos, o Isaac, né? Era isso que eu ia pedir. Era isso que eu ia te pedir. Por favor, o nome Isaac, do filho Gabriel, e da esposa. A minha esposa Luísa, né? Pra mim também, muito bom ter eles junto comigo. Muito bem. Isaac, Gabriel e Emanuel. Emanuel. São todos nomes bíblicos, não é isso? Muito bem. Sensacional. Amor, e eu, como eu sou um cara muito obediente, eu gosto muito de fazer continência para os mais experientes. Muito bem. Aqui nós estamos na frente de 2 caras, pais de meninos. Pais de meninos. E como vocês sabem, eu tenho a Maria Luísa, de 5 anos, Sim. e agora está ali na barriga da Karine o nosso Aqui, quase. filhote, o Luca. Eu já quero o seguinte, entender de vocês aí umas dicas de como ser pai de menino. Eu vou iniciar pelo Bruno e depois você, tá, Bruno? Por favor. Tranquilo. Que isso. Cara, a paternidade, ela transforma a vida da gente. Aham. Independente do filho que tá vindo, né? Se é menino, menina. Mas a responsabilidade de ser pai de menino é porque a gente sabe a responsabilidade de um homem em uma casa. E eu tenho comigo que tudo ele vai aprender a ser pai, marido, profissional. O primeiro exemplo dele é o pai. Verdade. Legal. Então a gente precisa de sempre nos preocupar como é que está sendo o nosso relacionamento com o filho. A gente está conseguindo transmitir para ele os nossos valores, as nossas crenças, a nossa trajetória, para ele aprender a respeitar a história, né? Porque acho que a gente via muito no passado, se um pai era advogado, o sonho do filho era ser advogado, Verdade. não é?
Se o pai era médico, o sonho do filho é ser médico. E isso está sendo perdido com o decorrer do tempo. E a gente precisa de resgatar isso. Os filhos ter orgulho dos pais, independente da profissão, né? O pai ser exemplo, referência, né, Bruno? Referência. Em né? todos os aspectos, né? Em todas as áreas, né? Em todas Porque as áreas. é o primeiro exemplo para um filho, né? Não só o rapaz, mas também a sua princesinha, né? Ela, por exemplo, ela vai saber o que é um marido de verdade através da sua vida. Perfeito. Verdade. Né? Como é que você trata a esposa? Ela não pode querer menos do que isso. Legal. Porque é o que ela recebeu dentro Ela de casa. tem que, através do exemplo dele, querer buscar um marido como ele, né, Bruno? No mínimo. No mínimo. No mínimo. A exatamente. régua dela é em cima do pai, né? Perfeito. Isso aí é responsabilidade minha, né? É. Responsabilidade sua, né? São nossas Legal. como pais, Como né? pais. Então, assim, eu acho que é fantástico a paternidade. Eu acho, assim, maravilhoso ser pai, né? É de fato transformador, né, Bruno? Eu Sim. costumo dizer que por mais que a gente queira tentar explicar para alguém que ainda não alcançou, Sim. é impossível, né? Verdade. Não dá para explicar, só vivendo. E você, Verdade. Breno, qual que é a tua Só visão? um comentáriozinho aqui antes da participação do Breno. O Bruno tá falando isso daí, eu tô me lembrando de uma experiência que a gente teve numa palestra de encontro de casais. Nós já até comentamos Na isso aqui, nossa se eu não me igreja, engano. Verdade, verdade. Na nossa igreja, ele está Legal. dizendo da responsabilidade, né? Do exemplo do pai. E nós tivemos uma experiência, Bruno, de uma palestra dos filhos para os casais que estavam lá. E ela falava... A filha, né? A filha, Ela falava que 10% do que ela fazia era o que os pais pediam para ela fazer. Mas que 90% do que ela fazia é o que ela via eles fazerem. Olha isso. Olha. Então é a ilustração, né? Da Sim, parte de um filho tamanho dizendo que um pai tá... Do nosso desafio, né? Exatamente. Como pai, como A mãe. responsabilidade aqui do exemplo. Mas vamos lá, Breno. Qual que é a tua contribuição para esse pai de menino aqui, inexperiente? Rapaz, não tem muito segredo não, sabe? E olha que você tem 2, né? Tem 2. Tem o Isaac com 13 e o Gabriel com 8, né? Legal. A diferença é de 5 anos aí. Uhum. Então são gêneros diferentes, né? São totalmente diferentes. Nenhum é igual ao outro. Irmãos mais diferentes. O Isaac é mais tranquilo, mais de boa, né? O Gabriel já é mais agitado, né? É mais anjo. Mais bagunceiro, né? Mas, assim, são 2 bênçãos na minha vida. Mudou completamente, né? Como o Bruno disse. A gente transforma, né? Depois que você é pai, você transforma totalmente, né? Completamente. Legal. Porque igual eu era mais aventureiro, né? Antes de ser pai, e hoje eu já sou mais medroso. Muito bom. Eu falo que tem o Breno antes e o Breno depois de ser pai. Perfeito. Né? Mas, assim, é uma experiência fenomenal mesmo. E eu acho até, Breno, que o pai que não teve essa percepção, talvez seja porque ele ainda não entendeu o tamanho da responsabilidade, né? Verdade. É muita responsabilidade. Agora, como o Bruno pontuou, a gente está ali formando cidadãos do futuro, Exato. né? Então, o seu filho vai espelhar em você ali o cidadão que ele será amanhã. Então, assim, é de fundamental importância a gente transmitir esses valores, né? Essas responsabilidades para eles, para a gente criar pessoas que vão agregar aí, né? Futuramente aí para o nosso país, para o desenvolvimento da nação, de tudo, né? Legal. Isso aí. Vai impactar Legal. aí futuramente. É isso aí. E é uma maneira também de reviver a infância de vocês, que vai ter que chutar muita bola, vai ter que andar de carrinho, né? Com a Maria Luísa eu vivi tudo isso, né? Brinquei de boneca de novo, pra vestir a menina, pra colocar os lacinhos. A gente brinca de boneca de Já novo. maquiou o papai. Enfim. Pai de menino tem dessas coisas. Eu imagino que ser pai de menino vai ser reviver aí, ou viver, né? No seu caso, né, Eliseu? Eu costumo dizer que eu não tive infância, né? A minha infância foi na roça, né? Uma vida muito dura, enfim. A gente tinha... O único sonho que a gente tinha era sair de lá. E aí, eu afirmo que a minha melhor infância é hoje, né? A minha melhor infância é hoje com a minha filha e seguramente vai ser com meu filho e por aí vai. Mas é isso. Legal. Ô Bruno, além de empresário e administrador, você se define aí como servo e mordomo de Jesus, não é isso? Como que essa visão, ela influencia a sua forma de liderar e tomar aí as decisões no dia a dia dos negócios? Sim. O que acontece? A gente nasce, né, desenvolve nossa família, a gente já nasceu num berço cristão
E só que a gente tem o nosso momento de encontrar com Jesus, Verdade. não é? E isso aconteceu na minha vida em 2009, né? Bem ali dentro daquela época ali que a gente iniciou, 2010, a trajetória contigo. Então, eu sou um crente, vamos dizer, novo, né? Adolescente, Sim. né? Ou jovem ainda. Uhum. E tudo começou a acontecer na minha vida a partir dessa decisão. Houve esforço? Houve. Houve capacitação? Houve. Mas os resultados, eles foram, assim, extraordinários. Eles foram, assim, talvez inimagináveis, né? Então, a gente olhar para trás e ver tudo o que aconteceu na nossa vida, não tem como definir que não foi Deus. Verdade. Muita gente usa um jargão que é tipo assim, nunca foi sorte, sempre foi Deus, né? Enfim, né? A gente tem sorte, sim. Mas se não é Deus na nossa vida, e Ele como referência para ser o nosso, vamos dizer, norteador de como conduzir tudo, Até a nossa sorte é dada por ele, né, Bruno? não é? Então, é por isso que eu me defino. Porque tudo que eu tenho, né, eu sou mordomo, eu cuido. Exatamente. Eu cuido, né? E se tá sobrando, lá em casa a gente tem esse assim, se tá sobrando não é nosso. Tem alguém que precisa... Vamos repassar que tem alguém precisando, né? Eu tô cuidando da parte de alguém, né, Bruno? Exato, e a gente tá com vários projetos Agora pessoais, vocês entendem por que eu falei que os caras, além de empresários, são generosos, né? É uma pura verdade, gente. Eu vivi isso de perto. Então, por isso que eu me defino dessa forma ali, né? A gente tem as nossas atividades ali dentro do grupo de empresas, né? Mas o que nós dois fazemos, aí eu até falo pelo Breno, por ser além de sócio, mas antes meu irmão, Uhum. e eu vejo ele como exemplo também de pai, de cristão também. Às vezes ele não é tão aberto para falar dessa área, mas a gente sabe o coração, né? Sim, a gente conhece. Então a gente preocupa muito com essa área da nossa vida. Legal. Né? Então, às vezes, a gente dedica mais tempo hoje para a parte aí da espiritual do que, de fato, a empresarial hoje. Sim. E tem pessoas capacitadas hoje, né, lá para conduzir muitas coisas, mas a gente sabe que sempre é Deus que provém sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a vida dos nossos filhos, né? Então, a própria Bíblia fala, né, que não adianta o vigia, né, tá ali, como se diz, né, se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia o sentinela. Exato. Então, é o que a gente conduz aí sempre, por isso, dessa definição. Show. Né? E para você, Breno, como é que é a sua relação com a fé e como isso impacta na sua forma de conduzir os negócios? Igual o Bruno falou, né? Eu me converti primeiro, né? Meu encontro com Jesus foi ali no ano de 2001 para 2002. Legal. Né? Na escola, né? Até hoje eu estava de manhã, estava no meu carro, estava orando e eu lembrei, agradecer até a Deus pela vida das pessoas que me apresentaram a Jesus na escola. Foi Isso no é intervalo gratidão, da escola, gratidão. Né? Porque muda a vida da gente, né? Com A partir do momento que certeza. você encontra com Jesus, você tem que haver mudança, né? Então, na escola lá, o pessoal chamava de clubinho, no intervalo das aulas, né? Uhum. E ali foi que eu encontrei com Jesus, apesar de já ter uma semente plantada, né? Através da vida da nossa avó, que sempre, né? A gente passava férias lá, né? Ela Sim, reunia os netos sim. lá e sempre jogava a sementinha, né? Tinha que ir 2 vezes pro culto por dia. As avós, né? Sempre elas. Né? Tem um papel especial na nossa vida de com manhã isso, e né? à noite, sem falhar. Verdade. Exatamente. Legal. Então, assim, Às vezes a gente vai no início ali até forçado, né, Bruno? Sim. Mas quando a gente entende o propósito delas na nossa vida e o que elas queriam mostrar pra gente, a gente ainda não tinha visto, é libertador, é muito bom. Na verdade, né? eles não sabiam, mas eles estavam produzindo marcas em nós Exatamente. ou plantando sementes Plantando sementes. que iria florescer. Exatamente. Muito bem. e assim, a gente então, como o Bruno falou, a gente foca muito nessa questão, né? A gente tem que estar bem, nós somos 3 partes, né? Corpo, alma e espírito. Então tem que ter equilíbrio. Não Verdade. adianta você estar bem fisicamente, mas emocionalmente ruim e espiritualmente ruim. Você tem que estar bem nos 3 âmbitos. Né? Equilibrando. Então você tem Legal. que ter um ponto de equilíbrio. Muito bom. Né? Então, ou seja, a fé nossa vem o quê? Para nós tratarmos o nosso espírito, estarmos linkados ali com Deus, né? Para poder seguir nos negócios, através dos nossos princípios, nossos valores, né? É Legal. onde a gente aplica isso aí dentro dos negócios.
Show de bola. Muito bem. Isso que o Breno trouxe me lembrou das palestras que você dá às vezes no curso de finanças, né, Eliseu? Dos pilares, qual que é o nome? Exatamente. Roda da Vida. Roda da Vida. São 11 pilares ali, né, importantes, porque eu me proponho a falar de finanças. Mas finanças é apenas um desses pilares. Se você não cuidar do seu casamento, não adianta nada você cuidar da parte financeira que não vai dar certo, né? A lacuna vai continuar existindo. E, de igual forma, os demais pilares, né? Cuidar da saúde física, mental, relacionamento com as pessoas, a parte profissional, enfim, você tem que desenvolver todas essas habilidades. E aí, o que eu proponho eu vou te ajudar a desenvolver a parte financeira. E aí você se compromete em desenvolver todas essas outras habilidades, que aí o resultado vai ser muito mais assertivo, né? Exatamente, exatamente o que o Breno trouxe aqui pra gente, né? Isso aí. Agora, antes da gente adentrar aqui, Bruno e Breno, se vocês não fossem empresários, vocês poderiam ser uma dupla sertaneja, né? Mas vamos fechar. Nossa, eu morri de fome. Piada interna, gente. Piadinha. Não temos o dom que Karina tem, né? De cantar. Você tá dizendo pelo nome da dupla? Bruno e Breno? Desculpem, tá, meus amigos? Não, mas a gente briga com isso. Quando a gente era mais cheinho, chamava a gente de César Menotti Fabiano. Muito bem. Ô, Bruno, mas eu quero voltar um pouquinho aqui, Bruno, lá atrás. Sim. Como é que a gente se conectou? Eu me lembro que, me parece que você estudou com a Karine e eu estudei com a sua esposa, não é isso? Foi isso. Foi assim que aconteceu a nossa conexão? Na verdade, você era da nossa sala. Minha, da Karine e você também. Exatamente. É a minha memória que tá curta? Ué, nós chegou a nós nos estudar conhecemos conosco. na faculdade, Eliseu. Estudamos juntos. Nós já contamos isso aqui, Eliseu. Não queria te comprometer, né? Mas foi aí, assim. Ai, valeu, Bruno. Mas aí, méritos da Ana Paula, a esposa do Bruno, porque ela marcou mais. Mas foi isso mesmo, né? Foi, Depois eu precisei parar. Acho que por uma questão profissional sua. Não, Bruno, não foi profissional, não, foi financeira. Profissional, mesmo. Bruno, uma questão profissional. Foi financeira mesmo, galera. Foi falta de grana. Aí eu tive que parar. E os Aí dois você continuaram. trancou um período e depois ano, né? voltou 2 períodos. na sala da Ana. Aí eu exatamente. Foi isso mesmo. Olha, gente, era pra gente se conectar de uma forma ou de outra, né? Saí da sala dele, Foi pra sala parei, da Ana, voltei na sala da Ana. Foi isso. E aí depois eu acabei indo pro grupo, né? E tive lá o privilégio de conhecer o Breninho, né? Cara, você... É lógico, né, que eu admiro vocês por uma série de coisas, mas tem um ponto, Breno, em especial, que são as planilhas, velho. Depois, eu tenho uma relação com o Excel antes e depois do Breno. né? Depois do Breno, minha vida virou só planilha, cara. É um professor, Virou só planilha, o cara é muito bom nisso. Já comentou. E já usei várias planilhas, lá no início do escritório, eu usava várias planilhas que eu aprendi com esse cara aqui. O cara tem muita habilidade no Excel, né, Bruno? Até hoje. São anos aí dedicando as planilhas, né? Muito bem. Vamos entrar um pouquinho na história aqui, então, Eliseu? Vamos lá. O Grupo Colabora, ele tem 20 anos aí de história, é isso mesmo? Sim. E a gente vai falar mais sobre essa trajetória aí, mas antes de vocês assumirem o grupo, como que foi a jornada de vocês? Conta um pouquinho pra gente o que cada um fazia antes de entrar de cabeça aí nesse negócio. É isso aí, é porque aqui a gente gosta dos bastidores antes da fama, sabe? Sim, claro. A gente quer saber o que é a ralação, os perrengues antes da vida acontecer. Tá certo. Verdade. Vamos iniciar pelos mais velhos? Pode, Breno? claro. Fica à vontade, aí, mais velho. Tá te entregando, Bruno? Não parece, não. Às vezes o pessoal... Eu rodei no Mineiro, rodei no Mineiro. Não, tá certo. Então, antes, né, da gente se tornar aí empresários, né, empreendedores, que é um desafio, né, nesse país, né? Nosso, né? Sempre a gente começa como sendo funcionário. Verdade. Não é? Então eu comecei ali, na verdade, a gente pode começar a nossa trajetória
foi legal essa pergunta. Aí eu comecei a trabalhar num bar que minha mãe tinha, lembra? Sim. Então, minha mãe tinha um bar-restaurante e a gente ajudava minha mãe. Ela é Legal. cozinheira, né? Assim, dessas Desde comidas de... adolescente, né? comida de boteco. A gente ia pra aula de manhã e o bar sempre abre final de tarde, ficava até à noite. E ali a gente ficava com a minha mãe ali até ali por volta das meia-noite, né? 1 da manhã, e a gente acordava cedo para ir para aula para outro dia. Sim. E ali ajudando a servir mesa, né? Essas funções de garçom e levar prato, lavar copo, não era nada muito estruturado, né? Uhum. Então era minha mãe com a gente e mais alguém que ajudava. Mas era mais restaurante ou era aquele mais boteco? Copo sujo? Como é que era? Era hoje exemplo desses bares que tem umas músicas ao vivo. Ah, legal. Só já que era algo mais hoje é algo, diferenciado. Sim. então, mas ela fazia almoço, né? Tinha época que fazia era muito almoço. famoso devido aos tiragostos, né? Tira-gosto. A Dona Déia sempre cozinhou muito bem, né? Então, ele era famoso por causa disso, né? O pessoal gostava bastante. A gente começa a batalhar, foi nessa época que a gente começa, né? E ali a gente vai crescendo, vai estudando, fez segundo grau. Qual que era a idade suas ali, Bruno? Eu tinha 13, eu trabalhei com ela até os 15, né? 13, 14, Uhum. 15. Legal, já começou cedo, né? Breno é 2 anos mais novo, então o Breno, assim, no 11 início anos. ele, né, dormia e tudo, mas depois ele foi entrando no ritmo também, né? Pegar, né? Não tinha jeito, Tá né? certo. E dali, houve um tempo que eu me desliguei ali nossos pais são separados, né? Uhum. Nossos pais separaram, eu tinha 6 anos de idade, Breno tinha 4, e então a gente viveu isso, né? Essa questão de pais divorciados. Uhum. Então, nessa idade, a gente geralmente tem uma rebeldia da adolescência, É natural, né? Um né? ciúme da mãe, e aí eu fui morar com meu pai. Entendi. Morar com meu pai. E lá com meu pai meu pai também tinha um restaurante, aí meu pai já tinha um restaurante, né? E eu trabalhava no restaurante com meu pai, com a mesma atividade. Legal. E depois meu pai montou uma marcenaria, e eu fui ajudar ele na marcenaria. Bom, ele mudou completamente. Completamente. Né? Sim, ele tinha, na verdade, os dois negócios, né? Então, assim, mas aí depois o baile foi desanimando, e ficou focado na questão de Na armários marcenaria. planejados, essas Legal. coisas. E dali eu saí do meu pai, porque trabalhar com o pai às vezes é desafiador, né? A gente é mais exigido, Imagina. não é? Principalmente os mais antigos, né? Então, você imagina como é que era o tratamento, né? Aquele tratamento de choque, Sei demais. né? Então, e dali eu fiquei um tempo com ele e depois fui trabalhar numa confecção, que eu conheci a minha esposa, a Ana, na escola. Uhum. Aí vocês se conheceram na faculdade. Exato. Eu conheci a Ana na escola, dancei valsa com a Ana. Olha Legal. só. Então, Você assim, foi o príncipe dela? Príncipe, até hoje. gente. Que isso. Você foi o príncipe na imaginação e depois virou o príncipe Depois real virei, da né? vida Olha, dela. A gente legal, tá meio, né? Meio... Inclusive, eu já quero fazer um convite aqui para você voltar aqui no Aragão Cast com a Ana Paula. Ah, vai ser um prazer. Para ela poder falar do projeto dela aqui, pra gente bater um papo aí, que eu acho bem que legal o tem projeto muita dela. conexão aí com... Sim, ela tem restaurado muitas vidas de mulheres, trazido autoestima, né? Legal. Com a própria vivência dela, né? Legal. Hoje ela tá formando agora em psicologia, não sei se vocês acompanham Sim, ela, Sim. mas ela já tem um programa que é a mentoria Fit da Ana, e ela acompanha pessoas que querem perder ali um peso e ter um novo estilo de vida. Legal. Uhum. O programa dela é da mente pra mesa. Show. Então, é Muito bem bom. legal. Acho que vai ser Ana, eu te espero aqui, viu? A gente bater um papo aí a esse Fala respeito. com ela aí. E aí, Breno? E o teu início ali antes da fama? Digamos assim, como é que foi? O que você fez? Pois né? Começamos aí, como o Bruno disse, mas minha vida profissional, meu primeiro trabalho de carteira assinada, eu comecei como office boy, Legal. né? Eu Na também. imobiliária. Tinha uma imobiliária ali no bairro de Lourdes, né? E aos 17 anos eu tive meu primeiro dia de carteira assinada. Show. E aí eu trabalhava lá e como eu me converti, fui para a igreja e conheci o pessoal que trabalhava nessa área de terceirização, Uhum. né? Tinha um membro lá da igreja que tinha uma empresa desse segmento. Entendi. E aí você começou a flertar aí com Isso. a sua área de hoje. Porque ele tinha empresa, então ele abençoava muito os irmãos lá da igreja que
trabalhava com ele. E Uhum. dá seus desejos. Não, eu quero trabalhar também, né? Porque eu Legal. não gosto, né? Show. Eu sempre tive, né, essa ideia de querer melhorar de vida, né? E crescer. Uhum. E aí veio essa oportunidade, né? Saí da imobiliária, fui trabalhar com ele ali no ano de 2003. Legal. Trabalhei de 2003 com ele até 2005, depois fui para outra empresa de terceirização. Uhum. E aí eu trouxe o Bruno, né? Pra trabalhar comigo na Você área. que colocou o Bruno nessa Nesse área. segmento. Legal, Isso. legal. Aí eu trabalhava na empresa, a empresa estava iniciando, eu fui o primeiro funcionário dela, né? Aham. Junto com os donos. E aí a empresa estava crescendo e precisava aumentar o efetivo lá administrativo. E na época foi oportuno pro Bruno. levou o Brunão. E nessa época, vocês já tinham essa visão? Já visualizava vocês investindo, né, como empresários nesse segmento ou não? Ou ali estava focado só mesmo no trabalho de vocês? Não, nesse momento eu não tinha esse foco, sabe? Entendi. Mas como nós tínhamos nossos patrões eram pessoas, né, também muito, muito competentes, né? Uhum. Tenho uma gratidão enorme por eles. Aprendi muito com eles, Show. né, no segmento, sobre o mercado. Então, assim, isso nasceu aos poucos, né? Na Legal. verdade, veio uma oportunidade. Eu saí de lá em 2008 e aí um outro conhecido meu, que a gente conhece muitas pessoas no segmento, né? É um mercado Uhum. muito amplo. Ele me convidou para me treinar algumas funcionárias dele da equipe comercial, que eu era da área comercial. Legal. E ele me convidou. E no decorrer desse tempo, eu lá com ele, treinando as meninas, ele me ofereceu uma empresa. Ele tava Legal, meio mas não saturado, dá spoiler, né? que nós vamos entrar nessa. Pois é. Nós vamos Vamos chegar lá. aguardar, né? Nós vamos chegar lá, vamos lá, amor. Mas foi isso aí. É porque nós sabemos que o Grupo Colabora hoje, ele é consolidado, né? Com mais aí de 1.000 colaboradores. Mas a gente sabe que nem sempre foi assim, né, Breno? Verdade. Quando vocês assumiram, como que eram as condições da empresa na época? Já era estruturada? Ou vocês tiveram que construir a base ao longo aí do tempo? Na verdade, nós adquirimos a empresa, né? A Colabore Administração, que era a empresa de facilities, né? De terceirização de mão de obra. Uhum. E aí, nós pegamos a empresa, ela era pequena, né? A gente conseguiu adquirir isso aí do Em que ano que foi isso? 2009. 2009, De legal. 2009. Legal. Nela tinha em torno de 100 e poucos colaboradores, né? Na época. Caramba, tinha em torno de 10% do que é hoje. Isso. Show. Legal que em 2009 a gente estava formando, né, Bruno? Formando, Fizemos exato. administração, então o Bruno tá formando. Não, Isso. e se você me permite, Breno, até abrir uma aspas aqui, porque hoje as pessoas olham pra gente, Bruno, e vê a gente com algum sucesso Sim. e elas ficam querendo fórmula mágica. Sim. Mas como é que faz? Cara, é importante olhar pra história da pessoa, né? Sim. Tem que ter um processo, né, Bruno? Sem processo, o resultado dificilmente vai vir, não é isso, Breno? Pode Verdade. continuar aí na É sua... tudo do processo, né? Então, nós começamos lá atrás, né? Uhum. Trabalhando, né? Como funcionário e veio a oportunidade, né? E nós agarramos aquela oportunidade. Show. Né? Chegou essa proposta para mim de adquirir a empresa, como eu Uhum. disse, né? Anteriormente. E aí, nós chamei o Bruno e falou, Bruno, parece essa oportunidade aqui. Vambora. Bora pra cima? Você tá formando em administração, vem pra cá. Vambora. Você nessa época já tinha... Já tinha formado porque eu fiz curso tecnólogo, né? Legal, Curso de legal. gestão na área de terceirização, inclusive. Uhum. Né, com nível superior, já fui formei em 2007 para 2008, Uhum. né, então já era formado, e aí veio a oportunidade, nós abraçamos a oportunidade, Show. fizemos Legal. a aquisição da empresa e começamos a trabalhar, e aí em 2010, né, a gente abriu a vigilância, né, nós já tínhamos todo Vamos chegar lá Know-how, também. Em 2010, inclusive, foi o ano que eu entrei, né? Exatamente. Agora eu queria fazer uma pergunta aqui, Bruno, especialmente para você. Sim. 2010, eu estava no pior período da minha vida. Financeiramente, profissionalmente, crise de identidade profissional, não sabia o que queria fazer, faculdade trancada. E eu já A namorava. única área boa era o amor, né? A única parte. Alguma coisa tinha que estar boa, né? E aí, Bruno, mesmo assim, cara, você me pôs pra dentro. Onde é que você tava com a cabeça? Às vezes, esses conflitos internos, a gente não consegue fazer essa leitura, mas a gente vê a capacidade da pessoa através da fala, da postura, né? Uhum. E naquela época você já estudava com Ana, você já tinha um Exato. relacionamento, Exato. independente dessa fase, mas
você sempre foi muito reservado, né? Então, assim, algo Verdade. que a gente sempre percebeu, assim, que independente do problema, a gente nunca viu ele reclamar, não é verdade? E você estava ali ganhando alguma coisa, a gente sabia que você era da área comercial. Né? Exatamente. E era exatamente o que a gente estava buscando alguém para a área comercial. E a gente tem um princípio dentro da nossa empresa que a gente gosta de formar os nossos profissionais. Perfeito. É uma Legal. cultura nossa, né? Exatamente. Uma cultura nossa. Porque a gente consegue não ter alguns vícios de Perfeito. outras empresas, outras filosofias, outras formas de trabalhar. Então a gente gosta muito de moldar e apresentar para a pessoa quais são os nossos valores, os nossos princípios, porque a gente tem uma tranquilidade, saber que aquela pessoa vai estar ali, mas vai estar assim, conduzindo tudo com os nossos valores, os nossos Legal. Ele princípios, tinha, então, a nossa experiência comercial, na verdade, Mas no mas ramo dele, no Mas ramo dele... ele precisaria da parte técnica. E é Exatamente o que isso você a gente, gosta de formar. né, aí Perfeito. foi o que ele falou do Breno aí na planilha, né? Exato. Sensacional. Isso aí, Bruno e Breno, já é algo que eu já preciso aqui mais uma vez externar a minha gratidão. Porque isso é uma cultura nossa hoje, né, amor? Sim. Hoje, recentemente nós gravamos um episódio aqui que a gente deu o nome de Bastidores da Firma. A gente falou com as principais lideranças nossas, né, amor? Sim. A gente fez em 2 episódios para não encher muito aqui a mesa. Mas aí a gente percebeu que hoje as pessoas que estão na linha de frente da corretora são pessoas que fizeram estágio conosco e que fizeram estágio, saíram, experimentaram o mercado e depois voltou para ficar, entendeu? Então, mais uma vez, a minha gratidão, né? Eu acho que talvez o maior aprendizado que eu tive com vocês não me ensinaram. Eu aprendi vendo vocês fazendo dentro da empresa de Fizeram vocês. papel de pais ali, né? Exatamente. Legal. Exatamente. Ô Bruno e Breno, agora vocês podem ficar à vontade para o que se sentir mais à vontade responder. Eu entrei em 2010, né, como eu disse agora há pouco, e eu acompanhei um momento que na minha visão, foi um marco ali na história do grupo, que foi a entrada da empresa de vigilância. De fato, foi um divisor de águas ali na história do grupo. No meu ponto de vista, sim. Tanto é que hoje o nosso carro-chefe, né, é a segurança. Né? A maior empresa do grupo nosso hoje é a empresa de segurança. Legal. Então, assim, nós começamos na área de facilities, trouxemos a segurança devido à experiência que já tínhamos, né, de ter atuado no segmento, e as coisas foram acontecendo, né, naturalmente, né? Tivemos lá a sua passagem lá, a sua contribuição, foi importante pra gente na área comercial, né? Legal. Inclusive, até pouco tempo, nós tínhamos contratos até hoje que você trouxe lá para a empresa, né? Legal. Pouco tempo agora que foi finalizado. Uhum. Então, assim, para mim foi um marco sim, sabe? Fez uma diferença enorme, né? Agregou muito valor, né? A marca, né? Sim. Porque tanto é que hoje o nosso carro-chefe hoje é segurança. Legal. Né? E é um mercado regulado, né? Eu acho que meio que separa ali o menino dos homens, né? É algo mais técnico, exige ali uma gestão mais aguçada, né? Sim, porque a atividade de segurança hoje ela é regulamentada, né? Uhum. Nós somos regulamentados pelo Departamento de Polícia Federal. Certo. Então, a empresa hoje, para atuar nesse segmento, ela não pode abrir um CNPJ e atuar. Uhum. Não, ela tem que ter uma regra para cumprir, ela tem que entrar com os papéis na Polícia Federal, pegar uma autorização, né? Tem todo um processo para isso. Legal. Né? Até que chama empresa especializada. Uhum. Né? Inclusive, agora está até tendo melhorias aí depois de muitos anos, né? Está tendo alteração da lei para melhorar ainda mais. Show, aí. para aprimorar, né? Isso. E mesmo, Bruno, mesmo com o mercado regulamentado, ainda existem empresas de segurança que opera à margem da lei ou não? O que mais a gente tem, É né? mesmo, cara. A parte clandestina, né? É uma briga do segmento para combater isso, porque a gente empreende, a gente passa por todo esse crivo aí para ser autorizado pela Polícia Federal, que é um órgão super respeitado no nosso país, né? E eles são muito sérios e muito rigorosos com relação a tudo isso, porque a segurança privada,
hoje é a única, né, com a lei do Estatuto do Desarmamento, é só os vigilantes, vamos dizer assim, que estão legalizados a não ser militares, a portar arma durante o horário de trabalho. Ele não sai com a arma, leva para casa, não. A arma fica no local de trabalho dele e ali ele usa ela para proteger o patrimônio do cliente ou da organização ou da instituição que seja, né? Legal. Mas é um desafio, como todas as áreas, né? Todas eu as acho áreas. que eu ia Inclusive dizer aqui na sobre nossa de seguros, né, amor? Exatamente. Agora também que foi regulamentado, né, uma nova lei aí, e eu acredito que vai dar uma coibida, né? Mas enfim. Acho que várias áreas passam por isso, né? Teve um tempo aí que os taxistas passaram por isso também, com o transporte por aplicativo, né? Vai. Essas são os desafios que nós temos que superar. Exatamente. Não pode ter como obstáculo, né, Breno? E esses movimentos acaba que fortalece, né, o segmento. Às vezes melhora até, né? Exatamente. A prestação de serviço e tudo mais. É isso. Então, nós falamos ali de 2010, quando entrou a vigilância, né? Isso. A segurança. E em 2017, a lei da terceirização, ela trouxe mudanças significativas aí para o mercado de vocês, né? Como que vocês receberam essa nova legislação na época? Ela trouxe aí mais oportunidades? Como que foi? Em 2017, nós tivemos ali a aprovação da lei da terceirização, né? Que foi nomeada assim, né? Essa lei, Breno, ela foi aprimorada ou até ali a terceirização de serviço não tinha lei? Não Como é que tinha, é né, uma lei definida. Legal. Porque até então as empresas poderiam somente terceirizar as atividades meios. Sim. Perfeito. Hoje, com essa mudança, ela pode terceirizar até a atividade fim. Flexibilizou. Ampliou, né, a gama de serviços, né? Perfeito. Isso eu imagino que trouxe oportunidades. Oportunidade. Sim, trouxe muita oportunidade. E também teve a reforma trabalhista, né? Em 2017 também foi onde nós tivemos a reforma trabalhista, que impactou bastante o nosso segmento, né? Show. Conseguimos ter mais força nos acordos coletivos, né? Que é onde impacta muito o nosso segmento. Porque nós vendemos mão de obra. Né? Vendendo mão de obra, você tem diversas normas trabalhistas para você seguir, né? Para que você tenha aí, não tenha problemas, né? Com a lei, né? Então, nós temos que cumprir as regras trabalhistas, né? Graças a Deus, nós temos bastante compromisso, né, nessa parte aí. Agora, eu já vivi o grupo, né? Já Sim. passei por lá. Eu sei muito bem do que eu vou falar aqui agora. E para quem não viveu o grupo, pode olhar lá no site de vocês que vão ver lá, né, no institucional, os diferenciais de vocês. O mercado destaca, Breno e Bruno, algumas vantagens da terceirização de serviço, como sendo ali redução de custo, foco no core business, né? E eficiência operacional. Acho que são os principais benefícios, né, que leva hoje o empresário a querer terceirizar uma parte ali da sua operação. Como que vocês enxergam esses benefícios no dia a dia? De fato, é isso? Qual que é a principal dor do empresário? E, obviamente, que eu estou falando do setor privado, né? Quando ele procura vocês, cansei, preciso entregar essa fatia aqui da operação para vocês. Qual que é a principal dor? A gente tem percebido com o decorrer do tempo, igual o Breno bem disse, a nossa matéria-prima é a mão de obra, são recursos humanos, né? E isso ele é muito variável. Não existe uma forma exclusiva, né? Mas resumindo aí pro business, pro mundo corporativo, geralmente quando nos procuram algumas organizações, empresas, é justamente para tratar exatamente o que você bem disse, as dores. Porque ele cansou daquilo e aquilo ali está atrapalhando o desenvolvimento de alguma forma. Então eles procuram o quê? Uma empresa especializada naquele segmento para que vai gerenciar aquele processo, gerenciar aquela mão de obra ali, para que ele de fato foque no que é o propósito da empresa dele, o objeto finda, né? Perfeito. Então, assim, hoje, todo mundo que procura terceirizar não é só visando uma economia de redução de custos, não, é muito mais além do que isso, né? Então, assim, a gente não é só no nosso segmento, mas hoje, por exemplo, você vai fazer numa montadora de veículos, não faz sentido ela ter os mecânicos para dar manutenção nas máquinas. Perfeito. Não é?
é melhor ela contratar uma empresa de engenharia especializada para que faça aquilo. E o que você falou faz muito sentido, né, Bruno? Às vezes não é nem por uma questão de redução de custo, às vezes é só para melhorar a eficiência, né? Eficiente. Às vezes eu consigo liberar ali uma parte que eu posso terceirizar e dar muito mais foco aqui, atender o meu cliente de forma muito mais eficiente, né? Enfim, isso acaba gerando mais receita, né? Vai tratar mais o relacionamento dele com o cliente, né? Do que preocupar que a máquina parou, e o mecânico não veio, o mecânico faltou. E você terceirizando isso, a empresa que foi lá e você assinou o contrato com ela, tem várias regras, a substituição, o tempo de atendimento. Legal. Então, aquilo São preocupações ali que o empresário não precisa ter, né, Bruno? Ele exato. terceiriza ali Exato. Imagina a se a dor gente de cabeça. tivesse que preocupar toda vez que o porteiro do nosso condomínio faltar, né? Não é? Exatamente isso. Exatamente. Que caos Exato. que seria, né? Exatamente isso. Bom, nós também somos empresários, né? E um dos maiores desafios do nosso negócio é a mão de obra, né? Que é o core business de vocês, não é isso? A mão de obra aí. Para entregar aí a mão de obra qualificada para o mercado, né? Qual que é a estratégia do Grupo Colabore para reter aí mais de 1.000 colaboradores? Fala que eu vou escrever aqui, tá? Toma nota, Eliseu, que isso é importante para a gente. Pra gente também é desafiador, né? Essa Aham. parte aí. Eu né? imagino. Ainda mais agora nós estamos vivendo um momento aí de bastante escassez de mão de obra. Mas o que nós trabalhamos lá, nós seguimos uma convenção coletiva, né? Então, nós fornecendo ali os benefícios, né? Que são propostos naquelas negociações para que a gente possa contratar essa mão de obra. Legal. A gente trabalha 100% em cima de uma convenção coletiva. Essa parte salarial quase sempre não vai ser assunto de negociação, né? Porque assim... É o que tá lá e ponto final. Exatamente. O que a gente pode agregar é benefício, né? Condição de trabalho, né? O tratamento ali com o colaborador, né? Que é o que eu falo, nós sempre trabalhamos isso com a nossa equipe, né? Assim, o nosso primeiro cliente é o nosso funcionário. Porque ele que nos representa perante o cliente. Legal. Então, se ele estiver insatisfeito para executar aquele trabalho do nosso cliente, É a sua marca que tá comprometida. a nossa imagem vai estar comprometida perante o cliente. Se ele Legal. desempenhar mal a função dele, automaticamente a minha empresa não vai estar prestando um bom serviço. Show. E eu já tive a experiência, viu, Eliseu? Quando eu trabalhei, quando a gente ainda não tinha KMF Corretora, eu trabalhava numa outra corretora, eu tive a experiência de ter na nossa corretora uma funcionária que era terceirizada da Colabore. Do Grupo Colabore. Que provavelmente foi eu que indiquei, né? Enfim, alguma coisa do tipo. Né? Você já estava lá na época, exatamente. A experiência nossa foi muito boa. Legal. Em relação à E terceirização. esse contrato foi até na pandemia. Depois da pandemia É mesmo? que eles cessaram, houve uma mudança Durou muito tempo. Durou muito na tempo. organização, acho que venderam, incorporaram. Foi não sei. isso mesmo, Bruno. E aí eles romperam o contrato com a gente porque existia um contrato corporativo e aproveitaram a pessoa. Perfeito. Agora, Legal. o que levantar a mão primeiro responde também, tá? Agora eu queria só complementar um pouquinho o que o Breno falou sobre essa questão, por se favor. você me permitir. Claro, por favor. Nós temos um programa lá dos menores aprendizes e a gente tem tido muito sucesso, às vezes, porque muita gente não acredita nessa geração que está vindo. Acha que vai ser uma geração muito voltada para TikTok, YouTube, digital. Acaba não dando E oportunidade também. a gente tá assim, colhendo alguns frutos legais com essa turma. Eu acho que falta um pouquinho de entender a forma que eles pensam, a maneira que eles gostariam. Hoje, eles não preocupam tanto com a remuneração, mas com o reconhecimento, com o respeito. Então, assim, a gente tem vários funcionários lá hoje, que é do quadro que está lá há 10 anos, né, 12 anos, elas entraram como menor aprendiz na empresa. Olha, que legal. Muito bom. E isso assim, é algo que eu posso anotar, viu? A que cuida do nosso financeiro, inclusive, a Aline, né, ela entrou como menor aprendiz, lá naquela época, quando você entrou também. Se eu não me engano, eu lembro desse nome. Aline com H. Aline com H. Aí não tem como não lembrar, né, Bruno? Perfeito. Aí, Bruno, acho que é o que eu dizia aqui, né? Agora há pouco. É obviamente que nem toda empresa,
né, dependendo do porte, vai ter condição de conduzir um processo desse, né? Mas lá na nossa empresa, por exemplo, que é infinitamente com um volume menor de funcionários do que a de vocês, Sim. nós também adotamos contratar estagiários. E nós temos colegas de segmento que viram para mim e falam assim, não, cara, mas que bobeira, que perda de tempo. Contrata alguém que já entra produzindo. E aí, Bruno, toda vez que a gente encontra, o papo com esses caras é o mesmo. Perdi. Ficou 8 meses, saiu. Sim. Enfim, então talvez fique uma dica aqui, né? Sim, muito valiosa, porque às vezes é o tal do processo que eu dizia aqui agora. Sim. Se você quer resultado rápido, contrata um funcionário experiente. E aí, claro que isso não é uma regra, né? Você pode contratar um profissional experiente e ele seguir com você por muito tempo, né? Mas eu acho que o contrário é muito mais provável, não é isso? Eu acho que a gente produzir valor é um pouco diferente, né? E até transmitir valores para essas pessoas. Perfeito. Né? E é esse contexto que a gente trabalha lá. O que o Breno bem disse, uma das principais primícias nossa é o respeito. Show. Porque os funcionários terceirizados, eles já tende a haver uma discriminação por ser terceirizado. Uhum. Então, que quando ele busca um apoio, ele não seja respeitado, então, poxa... Legal. Não vou dar valor para essa empresa. Essa retaguarda para eles Se a gente exige isso do nosso time também, né? Então, legal. Lógico, tem funcionário que é complexo, complicado, mas a gente precisa de ter essa paciência e respeitar, né? Muito bem. Ô Bruno, eu passei por lá, né, em 2010, como eu já disse aqui repetidas vezes, e o nosso negócio nós iniciamos em 2013, né? 2013. O nosso negócio ele já sofreu ali algumas mudanças significativas por conta da tecnologia, né? Eu costumo dizer que lá no início, para retornar para você uma demanda de seguro alto, por exemplo, era uma hora e meia, né, amor? Tinha que cotar. Seguradora por seguradora. O sistema de seguradora uma por uma e cotar. Hoje a gente tem sistema que em 30 segundos devolve 25 cotações, né? E eu sei também que a tecnologia de ponta é um argumento de vocês, né? É algo que vocês vendem, né? Eu queria entender no segmento de vocês que vocês estão inseridos hoje. Como que vocês traduzem essa tecnologia em entrega para o cliente de vocês? E talvez seja desafiador, né? Porque vocês vendem material humano, né? Enfim, mas como que a tecnologia está apoiando vocês aí no negócio de vocês? O que acontece? A tecnologia ela veio para ficar, a gente sabe disso, Sim. Né? Com essa questão aí da escassez da mão de obra, que eu acho que é algo que só tende a evoluir, mas no nosso segmento é a parte da segurança eletrônica. Então hoje a gente mescla, né? A gente oferece tanto a parte eletrônica, que hoje a gente tem um infinito universo que você pode criar. Hoje, não sei se vocês moram em prédio, né? Vocês devem já estar tendo lá o acesso por reconhecimento facial, portaria virtual. Uhum. Então, antigamente, o porteiro está sendo substituído por uma central de atendimento que não atende um condomínio, mas atende vários condomínios, né? Isso vocês entregam hoje? E a gente já tem um início, né, nesse segmento. Legal. Mas a gente ainda não evoluiu para o mercado. A gente está estruturando para oferecer esse tipo de serviço. Mas a questão de monitoramento, câmeras inteligentes com leitura de placa, leitura de face, câmeras térmicas, sistemas para área remota, sem energia, sem sinal de internet. Né? A gente já tem toda essa tecnologia para oferecer para os nossos clientes, muito né? Bom. Porque ali você talvez vai demandar uma quantidade menor de recurso humano, mas ele também ainda é necessário, porque precisa que alguém opere aquele sistema. Né? Perfeito. A gente sabe que existem muitos sistemas que eles se operam sozinhos, mas precisa do técnico TI, né? Exatamente. Não tem jeito. Não é assim sozinho. No nosso caso ali, o vigilante, ele precisa de estar monitorando e ter a pronta resposta, porque a câmera, ele não vai combater o meliante, né?
E ali o máximo que ela pode fazer é ter um áudio e você anunciar para ele que aquela área é monitorada, que ele está entrando numa propriedade privada. Vai que ele tá ajudar ali a correndo monitorar, risco. mas precisa de ter alguém ali por pronta trás para resposta. poder Atuar se agir. for necessário, Sim. né? Exatamente. Legal, muito bom. Amor, acho que agora a gente pode relaxar um pouco os nossos convidados aqui para eles tomarem uma água para a gente falar de um assunto mais leve. Mas vamos. Vambora? Vamos Vamos lá, então. A gente sabe que vocês trabalham pra caramba, né? Mas agora a gente quer saber. Só um tiquinho, né, Bruno? O que a A gente. gente afirma porque a gente tá do mesmo lado, né, amor? Exatamente. A gente sabe que a lida do empresário não é fácil. Não é fácil. Mas vamos lá, amor. Mas a gente quer saber ali na hora que desliga um pouquinho, né? Como que vocês relaxam? Qual que é o hobby predileto de vocês pra dar aquela relaxada, aquela aliviada, aquela desligada um pouquinho ali do trabalho? E vamos iniciar pelo mais novo, Bruno? Sim, agora vamos na ordem crescente agora, né? Ele tá querendo frisar que você é mais novo, tá, Breno? Desse jeito. Pois é. Nas horas vagas, assim, eu gosto de estar com a família, né? A gente faz muitos passeios em família, vamos pra igreja, né? Vamos para restaurantes, viagens, né? Assim. E o hobby individual meu, eu gosto de jogar uma bola, né? Com os amigos, né? De vez em quando. Tomei gosto há pouco tempo, agora também por tiro. Às vezes eu vou no stand de tiro, né? Praticar um pouquinho. Que beleza. Então, assim, nas horas vagas eu procuro fazer uma coisa para realmente desestressar, né? Dar uma aliviada Necessário, né? Show de na bola. cabeça mesmo. E você, meu caro Bruno? O meu caso, a minha vida é muito intensa, né? Minha esposa, ela é uma intensidade pura. Então, Eu imagino. às vezes, eu falo muito isso O lá dia em que ela casa. vier aqui, eu vou contar uma história que ela fez comigo, que ela quase passou por cima de mim com um carro. Isso é pra provar o tanto intensa que é a Ana Paula. Eu conto essa história para ela ter direito de se defender também. Sim, claro. Vamos lá. Então, assim, eu falo muito, como eu conheci ela muito jovem, e ela também, então Você foi o príncipe dela. nós construímos a vida juntos. Sim. Então, hoje eu nem sei se o que eu faço é o que eu gosto. Não sei se vocês conseguem me entender. Perfeitamente. Entendo. Então, o que Entendo acontece? demais. Ó, minha vida. Eu aprendi algo que, se a gente não cuidar do corpo, a gente, infelizmente, não vai avançar. Então, antigamente, a gente não se permitia a tirar um tempo para nossa atividade física, de preocupar com o corpo. Então, hoje, pela manhã, de segunda a sexta, por livre e espontânea pressão, né? Vou pra Necessidade. academia, tem um personal me esperando, eu Legal. tenho que ir lá e puxar uns pezinhos, fazer Show, atividade, né? Eu não vou falar nada, porque eu sou suspeito. Não, muito suspeito. De vez em muito. quando eu até encontro com o Aragão na Pampulha, de bike, eu de bike, ele correndo. Meu sonho era correr, Aragão, mas infelizmente eu nasci com os pés virados para trás e eu tenho uma lesão nos tornozelos, então Entendi. não posso com um esporte de Entendi. Mas impacto. vai de bike que tá... Vai de bike, De e aí bom de vez em tamanho. quando eu tô muito afobado, muito estressado, eu pego a bike, a gente dá uma volta Show. na Pampulha. E ali é um lugar bacana Fica pra dar uma ali. aliviada no Depois estresse, que né? casa, Bruno, a gente pergunta pra ela se a gente quer alguma coisa. Não, Eliseu, você falou e eu lembrei. O Eliseu costuma falar, amor, eu gosto disso. Ele Não é? pergunta, eu gosto disso, eu quero isso. Esse ano, eu estou aí no desafio de fazer uma maratona. E eu queria tudo planejado pra fazer uma maratona em Berlim, na Alemanha. Sim. Só que a gente não contava com... Não, na verdade, iríamos planejar, né, pra você fazer essa maratona, mas a gente tinha aí também a indecisão. A gente vai ser pai de novo, não vai, né? O que Deus tem preparado pra gente. Mas até então nós evitávamos isso, né, Eliseu? E aí eu falei, olha, uma viagem dessa a gente precisa se programar. Como é que a gente planeja uma viagem dessa e de repente vem uma gravidez? Os planos têm que mudar, né? Então nós falamos, vamos se deixar então no mover de Deus, né? Vamos parar de impedir isso e se for da vontade dele, porque a Malu a gente demorou muito tempo pra engravidar, né? E a gente achou que fosse demorar. Foram 2 anos tentando engravidar da Maria Luísa. Veio meu Berlim.
O Berlim chegou. O Berlim chegou. Luca Berlim. Uai, paramos de evitar ali, foi um mês. O que eu achei que ia demorar, ele falou, não, a maratona vai ser de outra forma. Não teve dúvida que eu achei pra você. E agora eu tô perguntando pra ela se eu quero fazer uma maratona esse ano, sabe? Onde eu quero fazer uma maratona, Exato. porque agora eu não posso ir muito longe. Mas os treinos têm que continuar. Os treinos têm que Exatamente. continuar. É isso aí. Meus amigos, ó, eu já quero iniciar aqui, a gente já vai partir aqui para a reta final. Eu já quero agradecer vocês de verdade, mais uma vez. Eu vou fazer questão de ler, porque eu não quero esquecer de nenhum detalhe, tá? Então, ó, de 2010 a 2012, eu tive a oportunidade de trabalhar com esses dois caras aqui. Esse foi um período, Bruno e Breno, muito especial na minha vida. Eu estava saindo de um verdadeiro caos financeiro, vivendo uma crise de identidade profissional, sem saber que rumo seguir. E aí foi nessa oportunidade, dentro do Grupo Colabore, que me reencontrei profissionalmente falando. Ali começou a minha ascensão, um ciclo de crescimento que me trouxe até aqui, por isso que eu sou muito grato a vocês e por isso que eu fiz questão de trazê-los aqui, tá? Eu já disse no início, né, Bruno, mas teve um momento que marcou muito para mim, que eu conto isso muito hoje por onde eu passo, que foi quando eu concluí o meu curso superior e eu estava numa situação financeira complicadíssima, não tinha dinheiro para nada. E esse cara aqui, Bruno, me deu o cartão de crédito dele. Eu não sei nem se vocês... Não sei dessa Sabe história, disso. tô sabendo agora. Eu Mas tô ele- aqui pra não deixar ele mentir, viu, Breno? Porque Deu. eu participei dessa me comemoração. entregou o cartão de crédito dele com a senha, né, o que é melhor ainda. Falou, cara, vai confraternizar a sua colação de grau. Se eu não me engano, ele te perguntou se você ia fazer alguma coisa, falou que não sabia, né? Fazer o quê sem Fazer dinheiro? o quê? Enfim, então... Foi isso mesmo. Foi algo, cara, que me marcou muito naquele momento ali. Para você, eu tenho certeza que não fez a menor diferença na sua vida, mas para mim fez total diferença. Aquilo ali, naquele momento, aquilo ali era tudo para mim. Então, por essas e outras razões que eu fiz questão de trazer vocês aqui para externar a minha gratidão por vocês, viu, meus caríssimos? Então, a minha que isso. profunda gratidão, né? Você me deu a oportunidade, o Breno me recebeu de braços abertos, compartilhou muita coisa boa comigo e por isso que eu sou extremamente grato aos amigos. E aí, pra gente finalizar, ao longo da sua trajetória, Bruno, você construiu um legado como empresário, né, como líder, mas também carrega consigo os valores da fé, dessa generosidade que eu acabei de compartilhar aqui. Para você, Bruno, o que significa viver o extraordinário na vida pessoal e profissional? É muito amplo, né? Mas a gente começa a normalizar muita coisa na vida da gente. E isso está sendo uma recorrência lá em casa, a gente meditar sobre isso, sobre normalizar milagres, né? A gente sabe que hoje a gente acordou e já começamos um milagre. Perfeito. Começamos um milagre. Do dia a dia, o milagre Não é? do amanhecer. A gente ter uma família hoje estruturada, com os filhos com saúde, é outro milagre. A gente, Deus ter confiado em nós, um grupo desse, com tantas vidas sendo dependentes de nós, tantas mesas sendo ali alimentadas, tendo a provisão ali de um pai, de uma mãe de família, a nossa capacidade mental, humana, já é um milagre também, né? Perfeito. Então, quando a gente fala de viver essa questão do extraordinário, a gente não consegue explicar. Existe uma música que eu gosto muito dela, e aí é mais a área da Karine também, é aquela que ninguém explica Deus. Ninguém explica Deus. Muito bonita essa Antes música, que Deus. profunda. Ninguém explica Deus. Então, Antes que o haja houvesse, ele já era Deus. já era Já era Deus, Deus. não é? bem. Muito forte, Muito bem. né? E eu tenho vivido isso depois de alguns anos agora, nesse último ano, a gente chega a alguns ápices da vida da gente, né? A gente é, assim, realizado de forma ali profissional, financeira, né? Deus tem provido, até sobrando, vamos dizer assim. Mas ainda parece que falta algo, né?
E esse ano, o ano passado, eu e Ana, a gente tinha um chamado já e a gente estava relutando contra esse chamado. E aí a gente foi ativado, de uma certa forma, a trabalhar com mudança de vida de pessoas. E a gente tem usado isso através de uma célula. E Eu acho que eu vejo alguma coisa lá no Instagram de vocês. É toda quarta-feira, às 19h30, fica o convite já para vocês. Legal. Ali na Tancredo Neves, ali um prédio do Verde Mar, a gente se reúne ali. E a gente tem ali mudado vidas através da fé. Legal. Através de conselhos, né? Diante ali, sendo como base ali a palavra de Deus, né? E então, hoje, para mim, o extraordinário é ver pessoas sendo transformadas hoje. É mais gratificante do que eu ter para mim hoje. Então, assim, hoje eu me alegro e vivo esse extraordinário na vida do outro, do próximo. Perfeito. Né? Transbordar, né? Exatamente isso. Para você, Breno, o que é viver o extraordinário? Para mim, como eu vou dizer, a gente já viu o extraordinário, né? Como o Bruno pontuou ali, né? A gente vê essas transformações, a gente também foca muito nisso, né? A minha família também, nós somos cristãos, nós congregamos hoje na igreja, nós trabalhamos com crianças, né? No departamento infantil da igreja. E nosso intuito hoje é o quê? É realmente transformar a vida daquelas crianças para que ela possa transformar a vida das suas famílias. Legal. Levar ali, implantar nelas, né, a palavra para que elas possam levar isso para as famílias. Né? Porque a gente crê em transformação. Né? A palavra ela nos transforma. Assim como eu fui transformado, o Bruno foi transformado, nós cremos nisso. E eu acho que seria isso, sabe? Esse é viver o extraordinário. Show de bola. Nós temos para nós e podemos transbordar a vida das pessoas. E trabalhar com criança, principalmente, que é o simples ali, né? Sim. É o mais extraordinário da vida, né? Você vê ali a pureza, né? A terra mais fértil, né? Muito bom. Meus amigos, agora para finalizar de verdade, eu quero mais uma vez agradecer por esse papo incrível. Não tenho dúvida que agregou mais uma vez na minha vida, né, e das pessoas que nos acompanharam até aqui. Dizer para vocês que o espaço está aberto aqui para vocês. Sempre que tiver um assunto novo, um projeto novo lá e que quiser, né, trazer para cá para a gente bater um papo aqui, as portas estão abertas. E nós vamos iniciar agora, Breno, pelo Bruno, mais velho. Bruno, eu queria abrir espaço aqui rapidamente, né, para você fazer as suas considerações finais, se quiser deixar uma mensagem aí para todos que nos acompanharam até aqui. E se você achar pertinente, deixar aí as redes sociais, sua ou do grupo, enfim. Sim. Fica à vontade aí. Aragão, assim, a gente se sente muito honrado de estar participando aqui, né? É algo novo pra gente. Imagina. Primeira vez numa mesa de podcast, né? Legal. Então, assim, parabéns pela iniciativa sua, da Karine. Creio que há um propósito nisso tudo que vocês têm investido esse tempo de vocês. A gente não sabia o tanto que a gente tinha impactado aí a sua vida, né? Com simples, igual atos nossos ali do dia a dia. Que essa generosidade, ela nos persegue o tempo todo, né? Independente da época. Legal. E então, assim, eu nem me lembrava desse assunto, mas eu imaginei. Eu não me lembrava, sério. E assim, pra mim, eu tô tentando puxar na memória, mas não tá vindo a cena. É o simples que às vezes pra gente não é importante, mas pro outro faz uma diferença, mas né? Que bom que marcou você, né? E assim, a sua trajetória é uma trajetória linda, né? A gente já teve um momento que você já nos participou, né? Desde lá, eu acho que você já se aprofundou também aqui no podcast. Então, assim, a gente se sente honrado de fazer parte da história de vocês. Maravilha. Né? E saber que, de alguma forma, a gente influenciou para que tudo isso esteja acontecendo hoje, né? Gratidão de verdade, viu? Que isso. Conta com a gente sempre. Você quer deixar a rede social sua? As redes sociais, isso. A rede social do grupo, o Grupo Colabore, né? @Grupo Colabore. Legal. Lá vocês vão conhecer Instagram, né? Toda a parte, a Instagram. Legal. E a minha meu Deus, eu não sei de qual, mas eu acredito que é Bruno Augusto. Não se preocupe. G. Nicolau. A gente coloca na descrição que vai aparecer. Pô, me ajuda nisso aí. Eu não sou tranquilo. muito de Instagram. Imagina. A esposa que né? Ela que é a parte da mídia Nós lá. vamos
Influência é com a Ana Ela Paula. vai vir aqui. Deixa com ela. Meu caro Breno, para você também, meu caro, meu muito obrigado por ter aceitado aí nosso convite. Fica à vontade para fazer suas considerações finais e à vontade também para deixar aí as redes sociais sua, do grupo, enfim, fique à vontade. Não, nós que agradecemos, né, Aragão, pelo convite, né, como foi algo novo pra gente, né, Legal. eu nunca participei também no podcast. Para mim é uma surpresa, sabe que nós impactamos tanto, né, na sua trajetória, pra gente é uma honra, né, ter feito parte da sua história, né, porque um dos nossos princípios é esse, Show. né, é ajudar as pessoas mesmo a crescer, a alavancar, Show. né, e a gente fica muito feliz, né, por esse novo projeto de vocês aí, pela iniciativa. É Maravilha. uma honra mesmo estar aqui com vocês, tá? Maravilha, meu caro. Maravilha. A rede social? Minha rede social é Breno G. Nicolau, Breno G. Nicolau, Perfeito. Instagram. E a rede social do grupo é @ Grupo Colabore. Isso. Muito bem. Amor, Vamos ficando por aqui, temos né? que ir embora, né? Temos que ir embora. Temos que ir embora, acho que já passou da hora, inclusive. Pois é. Mas vamos lá, amor. Papo É é isso. bom, papo é bom. Papo é bom. Quando é bom, passa rápido. E é isso aí, galera. Eu espero que você tenha curtido, assim como nós, esse bate-papo. E se você está nos assistindo aí pelo YouTube, se inscreve no canal, deixa o seu like, ativa o sininho para não perder nenhum episódio, não é isso mesmo? Isso aí. E se estiver nos ouvindo pelo Spotify, avalie a gente com 5 estrelas para esse conteúdo chegar aí para um montão de gente. É isso aí. Beleza? E dito isso, a gente fica por aqui, mas não sem antes te lembrar. O extraordinário está ao alcance de quem vive com gratidão e ação. A gente se vê no próximo episódio. Fui. Abraço, tchau, tchau.